Pastora na Igreja Missão Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo. Psicóloga e pesquisadora na área do desenvolvimento humano. Autora dos livros A Grande Teia de Deus e Guardiões da Infância. Tendo a vida familiar como seu principal valor, seu trabalho inspira pais, professores e líderes a promoverem um futuro melhor. Recebam com aplausos Flávia Luz Vaz. Aqui para você. Então, nessa noite, eu vou compartilhar com você. Eu vou mostrar algumas coisas para você, mas antes de te mostrar, queria te dizer algo. A pastora Natália falou aqui sobre vulnerabilidade. Nós, todas, só estamos onde estamos. Você está onde você está, fazendo o que você está fazendo. O Senhor tem me levado a fazer o que eu estou fazendo pelo poder do sangue de Jesus e pela manifestação da graça redentora dele. Quando a gente vem para uma conferência como essa, não é porque a gente tem a responsabilidade de ministrar que a gente não recebe, irmãs. A gente é talhada, a gente é tratada, amém? Como o Senhor ministrou ao meu coração desde ontem. Quantas coisas eu vou voltar para casa e eu preciso mudar, amém? Eu preciso agir em algumas áreas que Deus precisa mudar para que de fato, como eu aprendi ontem, eu seja a própria mensagem, amém? Então o que eu vou te mostrar aqui, eu não vou te mostrar porque a minha família, ou os meus filhos, ou eu, nós somos um exemplo para você. Mas eu vou compartilhar para você como uma experiência de vida, amém? Para te inspirar, para fazer você pensar nos seus filhos, para fazer você pensar no destino deles. Então eu quero que você acolha, porque eu confesso a vocês que nem sempre eu compartilho o que eu vou compartilhar aqui. Eu peço muita direção de Deus sobre isso. Por quê? Porque às vezes quando eu conto aqui para você, você vai falar assim, mas é perfeito na casa da Flávia. Aí você olha para sua casa, né? Você vai, na minha não é assim. Vocês vão ver que os meus filhos são lindos, né? São lindos mesmo, amém? Porque são meus, os seus não são lindos? Amém? Aí você fala assim, mas é a família Margarina, irmãs? Não é, amém? Tem problema, já teve luta, traição, situação financeira difícil, e nós estamos aqui pela graça do Senhor. Eu preciso contar uma coisa para você. Quando o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre a escrita do livro Guardiões, eu tive uma crise um dia na igreja. Minha igreja ela tem uma galeria e era um dia de ceia e eu olhava lá para baixo e via aquelas famílias que eu super admiro na igreja, sabe? Você deve ter alguém assim perto de você. Você fala assim, gente, os meninos daquela minha amiga são crente de verdade. O marido dela é uma bênção, não é assim? E eu confesso, na hora da ceia, eu comecei a chorar. E eu comecei a falar assim, Jesus, por que eu? Por que você me entregou essa mensagem? Olha para mim, olha para o meu marido, olha para os meus filhos, falta tanto na nossa casa. Chorei, irmã, chorei mesmo, coração verdadeiro. Porque eu tinha até constrangimento. E o Espírito Santo me falou, minha filha, sabe por que são vocês? Porque a minha graça os basta. E o meu poder só é capaz de se aperfeiçoar em pessoas e famílias fracas. Aí precisam do meu poder. Então por isso são vocês, amém? Então minha irmã, recebe essa palavra para você. Todas as vezes que você estiver passando por uma luta que você já aprendeu hoje de tarde, que vira projeto nas mãos de Deus, amém? Você vai lembrar disso, Senhor, isso aqui que eu estou vivendo é para que a tua graça me baste, para que eu experimente do teu poder. Só os fracos experimentam do poder de Deus, amém? Então eu vou te contar um pouco dessa história. No ano de 2009, o ano que nós recebemos o nosso terceiro filho, um filho que foi enviado pelo céu, amém? Deus havia falado que ele nasceria em sonho um ano antes e eu fiz um acordo com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor vai mandar essa criança, eu vou começar a tomar anticoncepcional, porque vai ter que ser feito pelo Senhor. E um ano depois, irmãs, o povo da igreja começou a orar e sonhar comigo, e me encontrar e perguntar, você está grávida? Você está grávida? E lembrei do sonho. Aí, quando eu fui ver, obrigada, amada, a minha menstruação estava atrasada e eu estava grávida de um menino, o terceiro menino chamado Davi.
Nesse ano, na virada desse ano, quando Davi tinha 3 meses, eu escrevi o livro A Grande Teia de Deus. No livro A Grande Teia de Deus, o Senhor, Ele trouxe para mim uma revelação no Salmo 139, quando Davi, ele fala sobre os dias que foram escritos para ele. Eu contei isso aqui para vocês ontem, eu fui curada. Por que eu fui curada? Porque eu entendi que eu era parte do projeto de Deus. Deus, ele não tinha só sonhado com o Davi, que foi um servo, pastor de ovelhas, foi um rei, amém? Ele não só sonhou com Esther, que foi uma menina órfã que foi levada ao palácio para salvar o seu povo. Ele não só sonhou com Daniel, um menino puro, guardado para servir na Babilônia, mas ele sonhou comigo e com você. Amém? Você pode dar um amém de verdade? Amém. Deus, ele tem um propósito para mim e para você. E esse propósito não é só uma ideia. É uma ideia que a Bíblia diz que tem forma de linhas que foram escritas num grande livro sobre cada um de nós, amém? Deus escreveu os nossos dias. E 3 meses depois que o Davi nasceu, eu ia ter a conferência de mulheres na minha igreja e eu pedi à minha pastora para ela me abençoar, para eu fazer um livro. Davi tinha 3 meses, eu sentei uma semana e tentei traduzir nessas 63 páginas, aquilo que o Senhor havia falado ao meu coração. E o que o Senhor falou? O Senhor disse que Ele tem um propósito para cada um, isso é uma realidade. E que através desse propósito, 4 formas, 4 ideias, que são os capítulos da Grande Teia de Deus, Ele usava para cumprir esse propósito na nossa vida. A primeira ideia, a ideia de projeto, é essa clareza de que Deus, ele se move por um plano, amém? Gente, Deus, de tudo que ele criou, de uma célula humana, de um órgão, há um projeto inerente. O termo usado na ciência para isso é teleologia, o caráter intencional de tudo que é criado. Amém? Deus criou tudo com um propósito. E há uma coisa linda nessa grande teia, nesse grande projeto, nesse grande desenho do arquiteto maior que foi desenhado para a humanidade. Ele constrói conexões. Amém? Você vai cruzar com pessoas na sua vida, algumas que você vai dar destino, como seus filhos, que vão ser gerados a partir do seu DNA. Pessoas que vão dar destino espiritual para você. E o Senhor tem um interesse que você entenda isso. Não é um entendimento natural, mas entenda pelo Espírito, que você discirna, tenha um discernimento do movimento que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes Deus vai te levar a pessoas que vão levar você para a próxima estação, para te ensinar algo que você precisa. Então há um poder no entendimento de que Deus se move por projeto. Segunda ideia, existe uma vocação, amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deus, ele colocou em você características. Imagina, do primogênito entre muitos irmãos, que é Jesus, o nosso irmão maior. Deus, ele sacou a semelhança dele, características suas. Ele trouxe dele para você uma porção de características. Ele deu para nós um DNA, uma vocação, algo para a gente ser e fazer na terra, amém? Deus, ele é um Deus de vocação, e quando a gente pensa em vocação, a gente precisa entender a ideia de algo que se constrói vivendo, amém? Ontem eu falei sobre isso aqui. Você não sabe o que é e você vai para esse lugar, mas você vai vivendo isso, vai aparecendo. Como é que você descobre que você sabe cozinhar? Cozinhando, não é verdade? Aí um dia você precisa ajudar num trabalho manual da igreja, você percebe que você tem uma habilidade para aquilo. Então Deus tem uma vocação, amém? Vocês estão comigo aí? Vocês vão me aguentar até o final? Terceira ideia, falamos sobre ela ontem. É preciso restauração do original. O grito da restauração é: devolvam a ideia original de Deus. Devolvam o projeto que Deus criou. Deus nos criou perfeitas, equilibradas, amém? E o propósito de Jesus, que é a linha central do grande projeto de Deus, é restaurar em nós
Ele vai trabalhando, restaurando, curando, para quê? Para devolver a cada uma de nós, filhas amadas, o seu projeto original. E quarta ideia, como essas 4 ideias, elas funcionam para quê? Para que o que Deus planejou se cumpra. Amém? A quarta ideia é guardar a infância. Quando eu guardo uma criança, desde o início da sua jornada, até antes dela, você pode fazer isso através de uma vida de oração. Você começa a gerar seus filhos em oração. Amém? Você está guardando um destino. Você está guardando um propósito. Você precisa entender isso. Em João 10:10, Jesus ele diz algo. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E ele veio para dar vida e vida em abundância. Esse texto ele se aplica também à realidade da vida de cada uma de nós e dos nossos filhos. Imagine se na sua jornada de vida existisse uma Maria, mãe de Jesus, uma Isabel, como aprendemos nessa manhã. Alguém que guardasse o seu propósito de vida. Alguém que protegesse o seu destino. Alguém que entendesse de Deus aquilo que Deus tem para você e te ajudasse a desenvolver essa caminhada. Irmãs, esse é o propósito de Deus, amém? Deus deseja que nós sejamos as guardiãs. Aquelas que vão guardar o propósito que cada uma das pessoas que estão perto de nós carregam, em especial os nossos filhos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre essa consciência geracional. A gente precisa entender que é muito importante a gente estar aqui. É precioso a gente ser curada, restaurada. Mas o propósito principal da restauração é guardar a geração. Amém? Uma mãe curada é uma mãe que guarda com saúde os seus filhos. Uma mãe curada é uma mãe reconstruída, é uma mãe que dá destino aos seus filhos. É uma mãe que lê o céu sobre a vida dos seus filhos e consegue discernir sobre aquilo que precisa ser podado na vida deles. O propósito, e isso está queimando dentro de mim para essa noite, é que você saia entendendo que a sua vida é muito importante, porque atrás de você tem uma multidão. Tem uma multidão de sementes através dos seus filhos. Tem uma multidão de filhos espirituais que você tem a responsabilidade de guardar. Amém? E no ano de 2018, eu estou contando essas coisas porque elas são importantes para aquilo que eu preciso dividir com você, né? Eu recebi uma direção clara de Deus. Eu falei para vocês hoje à tarde que o Senhor foi me tirou do consultório, me tirou do púlpito, né? Foi trabalhando com a minha vida. E no ano de 2018, eu tinha uma empresa ali tentando ajustar, né, a vida de casa com o trabalho. E o Senhor falou claramente comigo, Ele disse, olha, encerra isso. Eu quero que você dê vida a cada um dos capítulos da teia. E cada uma dessas ideias, elas vão se transformar num novo livro. E eu quero que você comece pela 4ª ideia, Guardiões da Infância. Porque tem uma geração esperando isso. Tem uma geração que precisa entender como se faz para proteger e promover o destino dos seus filhos. Tem uma geração que precisa ser despertada. Hoje nós enchemos congressos para falar de mulheres, para falar de propósito, mas nós precisamos encher congressos para falar sobre a nova geração, irmãs. Sabe por quê? Porque Satanás, desde o princípio, sabia. Sabe o que acontece? Satanás não é onisciente, mas ele sentiu o cheiro da mudança geracional. Olha o que a Bíblia diz, que quando Moisés está para nascer, o que acontece? É dada uma ordem para se matar os meninos primogênitos. Quando Jesus está para nascer, o que acontece? É dada uma ordem para se acabar com a vida daqueles que nasciam. Entenda, por trás disso há um único projeto, sabe qual? Destruir o propósito que essa criança que nasce carrega. A intenção de Satanás, ao tocar a infância, é destruir o destino. E se ele começa fazendo no início, ele consegue promover grandes prejuízos. Por isso que hoje, nesse momento dessa conferência, o Senhor vai falar sobre a sua menina, mas Ele vai fazer você olhar sobre a geração que você está guardando.
Ele vai fazer você entender o privilégio, a responsabilidade que é você guardar uma geração. Sabe, Deus tem me levado em alguns textos, e um dos textos que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Juízes 2:10. A Bíblia diz, livro de Josué, que Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida, amém? Eles entraram e a Bíblia diz que eles tomaram a terra por herança. A Bíblia diz ali em Juízes 2:10 que depois que toda a terra foi distribuída, a geração de Josué e que conhecia Josué morreu. E depois dessa geração se levanta uma outra geração. Preste atenção nisso. O texto diz que a geração que dormiu com Josué, preste atenção, ela conhecia o Senhor e o que Deus era poderoso para fazer. Mas a geração que se levanta, ou seja, que nasce após essa geração, não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. E sabe o que tem acontecido, irmãs? Você pode passear pela Europa, passear pelos Estados Unidos e você já vê resultado de uma geração que não foi discipulada. Resultado de uma geração que os pais não passaram um bastão, como ouvimos aqui de manhã, do legado para os seus filhos. Filhos que não receberam a fé, filhos que não nasceram espiritualmente. E é uma responsabilidade que a gente tem, sabe? A maior, talvez, de todas as nossas responsabilidades é, de fato, garantir que os nossos filhos se tornarão filhos de Deus. É garantir que eles entrarão no reino de Deus conosco. Se você já é avó, sabe, não durma. Não parta dessa terra sem garantir que os seus netos conhecem o Senhor. E eu quero te dizer algo, Gênesis 17:7, tem uma promessa que Deus fez com Abraão. Deus está falando com você nessa noite? Há uma certa aceleração em mim, porque eu tenho muita coisa para compartilhar. Mas eu preciso que você receba no Espírito, amém? A palavra diz em Gênesis 17:7... que Deus ele faz uma aliança com Abraão. E eu estou te contando isso porque são fundamentos que você precisa receber. E a Bíblia diz que, um pouco mais à frente ali, no capítulo 17, que a parte do povo de Abraão para com Deus era circuncidar os filhos. A circuncisão na época de Abraão era fazer aquela cirurgia, né? No pênis, que hoje a gente chama de fimose. Mas hoje é a circuncisão do coração. É a gente entregar o coração do filho ao Senhor. É conduzir os nossos filhos para que eles tenham uma experiência com Jesus. Só que sabe qual era a parte de Deus na aliança? Eu serei o seu Deus e o Deus das suas gerações. Eu terei com vocês uma aliança perpétua. Deus, ele empenhou uma palavra. E nessa noite eu quero plantar essa verdade pela fé no seu coração. A salvação dos seus filhos não é uma opção. A salvação dos seus filhos é uma promessa da palavra de Deus. Amém? Não é você que vai convencer. Mas Deus disse que ele seria o Deus de Abraão e o Deus dos filhos de Abraão. Ele teria com ele uma aliança perpétua. E ele diz ainda, até as futuras gerações. Então não é só o Deus do Bernardo, do Heitor e do Davi, mas é o Deus dos filhos do Bernardo, do Heitor e do Davi. É o Deus dos netos do Bernardo, do Heitor e do Davi. É uma promessa, minhas irmãs. E quando eu oro pela salvação dos meus filhos, quando eu imponho as mãos, quando eu pago um preço de jejum, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu conduzo eles à casa de Deus, eu preciso fazer isso pela via da fé. O que Deus honra na vida de Abraão é a fé dele. A obediência a partir da fé, a uma vida de temor, amém? E você precisa sair desse lugar nessa noite para se posicionar geracionalmente, entendendo que Deus tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com seu marido, com a sua casa, com seus filhos, de ser o Deus, meu Deus, deles. Amém? Deus prometeu isso. Flávia, por que eu posso crer nisso? Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de...
de nações, gerações, de muitos, muitos. Isso se cumpriu? Sim. Nós somos filhos de Abraão, amém? Nós fomos alcançados pela promessa, porque Jesus, ele é descendência de Abraão, ele vem ali na linhagem de Isaac, amém? Então, minhas irmãs, vocês podem crer nessa verdade, mas nessa noite eu queria falar com vocês um pouquinho do que a gente tem vivido. Quando foi no ano de 2020, o Senhor entregou o livro Guardiões da Infância. Ele foi escrito no ano de pandemia, né? Eu havia me preparado para escrever o livro. Quando eu peguei ali a primeira semana de março para começar a escrever, entrou a pandemia. Eram dois adolescentes e uma criança dentro de casa, e eu tendo que dar conta daquela responsabilidade que Deus havia me confiado. Deus havia gerado um senso de urgência. E o livro Guardiões da Infância, desde que foi lançado em dezembro, 21 de dezembro de 2020, ele já está essa última leva que a gente fez agora foram 10 mil livros. Então são 14 mil livros que estão liberados sobre a terra, amém? Disso surgiu uma escola de formação online, surgiu um movimento de estudo do livro, que tem sido uma estratégia de formiguinha, a gente chama as formiguinhas operárias, pessoas que estão estudando o livro nas igrejas, escolas, pessoas que estão multiplicando isso, às vezes no seu condomínio, entre amigas, pessoas que estão compartilhando essa visão. Fazendo o quê, Flávia? Que esse senso de proteção geracional seja invadido nas famílias da terra. Esse é o propósito, irmãs. O Senhor nos deu uma conferência que nós fazemos a cada 2 anos, para poder reunir os guardiões. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um dos 7 valores que estão no livro. Muitas pessoas aqui levaram o livro, né? No final eu vou estar ali para os últimos, você que quiser que eu faça uma dedicatória para você. Mas eu quero compartilhar um dos valores, dos 7 valores de Guardiões. Em Guardiões a gente tem 7 valores. Esses valores, eles falam sobre essa consciência. Eu vou falar brevemente aqui sobre o 4º valor, mas o primeiro valor é o entendimento de que quando você guarda uma criança, escute isso, isso é importante. Você não está guardando, você acha às vezes está guardando seu filho, né? Estou guardando meu filho, eu amo tanto meu filho, não quero que ele sofra, não é assim? Só que você não está guardando só o seu filho. Quando Mordecai guardou Esther, ele não imaginava que ele estava guardando todo o povo de Israel. Quando José foi poupado, toda a nação foi preservada e toda a terra do Egito. Por quê? Quando você guarda um, você guarda a solução que esse um representa para a geração. Você guarda o propósito que essa criança carrega, amém? Você pode não saber o que é, amém? Você pode não entender a vocação desse menino, mas é certo que ele tem, amém, queridas? Existe um propósito para ele. Deus tem um projeto escrito e desenhado para essa criança que você chama de filho, de filha. Deus tem um sonho, amém? Ele é uma herança que Deus te confiou. E Deus está realizando algo na vida dele. E o projeto de Deus é que você, ao guardá-lo, ao discipulá-lo, ao levá-lo a Jesus, ao promover esse propósito, sabe o que vai acontecer? Você está contribuindo para a geração. Você está contribuindo para o propósito maior, amém? Você está contribuindo para o projeto de Deus na sua época. Imagina isso. Alguém falou isso aqui, eu acho que foi a Natália hoje. Você não sabe quem é seu filho. Você não sabe se é um José, se é um Daniel, se é uma Esther, se é uma menina de Naamã que vai impactar na cura de um líder. Você não sabe quem é, mas é certo que é, amém? É certo que há propósito, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Sabe, essa consciência geracional precisa nos alcançar. E quando a gente começa a entender, a caminhar, nesse entendimento, não é algo que é feito por nós só. Claro que tem o nosso posicionamento, a tua escolha de estar aqui, a tua escolha muitas vezes de orar, de estudar, de entender sobre seus filhos, amém?
Mas mais do que isso, minhas irmãs, a gente está contribuindo para um propósito que Deus tem interesse. E sabe o que Ele faz? Ele derrama sobre nós dons para isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que há um dom espiritual chamado discernimento de espírito. E discernimento de espírito não é só para a gente saber se ali há um ambiente demoníaco ou um ambiente santo, mas discernimento de espírito é para você discernir aquilo que Deus está fazendo. E quando Deus, Ele dá um filho para uma mãe, dá uma criança para uma família, a autoridade do destino dessa criança está concedida a seus pais, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 1, eu quero ler esse texto com você. Eu quero falar sobre destino profético. E eu quero trazer aqui esse texto que fala sobre uma mãe guardiã, um pai guardião, homens e mulheres que foram preparados por Deus para receberem seu projeto, amém? Diga assim: meu filho é um projeto de Deus. Mais uma vez, meu filho é um projeto de Deus. E eu sou a guardiã desse projeto, amém? Diz o texto em Lucas 1, a partir do versículo 26. O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem. Ela estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era... A virgem se chamava... E aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Quantas mães aqui foram abençoadas por Deus? Quantas mulheres aqui querem ser abençoadas por Deus com filhos? Amém? Aleluia! Você vai ficar grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de... Este será grande e será chamado Filho do... Deus, o Senhor, lhe dará o trono de... seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, Deus, que faça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Irmãs, o que aconteceu nesse texto aqui? Deus envia o anjo Gabriel para falar com Maria sobre o que ela receberia, amém? O maior projeto de Deus na terra tem um nome: seu filho, Jesus Cristo de Nazaré, amém? E Deus envia o anjo para falar com a mãe desse menino. E diz para ele, tem aqui várias informações, diz como ele vai se chamar. O nome dele vai ser Jesus. Diz aquilo que ele vai fazer. Diz os lugares que ele vai ocupar. Diz como Jesus vai ser reconhecido, amém? Irmãs, isso é literalmente a descrição do destino de Jesus. O anjo conta para Maria antes mesmo de Jesus ser gerado no útero dela. Ele anuncia como seria a vida desse filho que Maria geraria, amém? E talvez você fale assim: Flávia, mas tudo bem, Jesus era o Filho de Deus. Só que se você voltar a sua Bíblia assim, ó, só voltar, a minha só voltar assim, ó, você vai ver que a mesma coisa aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. Amém?
o mesmo anjo visita Zacarias, diz o nome do menino, diz o que o menino vai fazer, diz onde o menino vai ocupar, declarando o destino profético. Flávio, o que é um destino profético? Destino é futuro, profético é algo que só Deus conhece, amém? A profecia sobre o futuro de José, de Jesus, a profecia sobre o futuro de João Batista, e eu vou te dar mais outros 2 exemplos. Eu vou falar com você sobre Sansão, amém? Os pais de Sansão receberam sobre Sansão. E outro, Jeremias. Deus falou com Jeremias também. Sobre ele. Deus, ele tem interesse, meus irmãos. É um princípio de Deus dizer para nós sobre os nossos filhos. Sabe quem vai ouvir do céu sobre os filhos? Diga assim, eu. A mãe deles. Deus vai falar com você, amém? Deus vai te mostrar às vezes a gente nem entende, a gente só sente. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece várias vezes. Às vezes eu só sinto. Às vezes eu sinto uma coisa boa. Às vezes acontece de eu estar em casa orando por um filho e o Senhor fala assim, manda uma mensagem para o Heitor e dá essa palavra para ele. E dali a alguns dias Deus cumpre aquilo que ele falou, amém? Às vezes o Senhor põe uma impressão negativa, ruim, desagradável em relação a um amigo. Já viveu isso? E você começa a orar, você chama o seu filho para mentorear, para instruir. Por quê? Deus, ele tem princípios, e um dos princípios de Deus é falar com os pais sobre os filhos. E na Bíblia aqui, eu mostrei para você alguns dos exemplos onde Deus fala antes mesmo dos filhos nascerem na terra. Eles já existiam nos céus, amém? Eles já eram um plano eterno de Deus. Mas Deus usa o anjo. E hoje, gente, não precisa do anjo. Se ele quiser, ele pode usar, amém? Mas já existe um que mora em nós, que é o próprio Deus, amém? Se você tem Jesus, o Espírito de Deus habita em você. E ele fala com você diretamente sobre aquilo que você precisa saber sobre os seus filhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Da mesma forma que Deus tem um propósito para cada um dos nossos filhos, Ele tem um propósito para mim, para você como filha, amém? Ao ouvir o que eu vou falar aqui, eu vou contar sobre os meus filhos, como eu conto no livro Guardiões da Infância, e como o Senhor tem guiado eu e o meu marido como guardiões do destino deles. É perfeito, irmãs, eu comecei já falando para vocês que não é, para vocês já saber que não é, amém? Para você saber que é graça. Mas é possível, e é isso que eu quero dizer para você. É possível você ser uma guardiã eficaz. O guardião, ele é protetor e ele é promotor, amém? Ele não só protege, mas ele também lança a flecha. Ele envia a flecha para o destino, ele sente o cheiro daquilo que Deus tem para aquela criança. Ele vê sinais. E é sobre isso que eu quero falar. Tem um slide. Pode passar. Rapidamente eu quero ver esse texto aqui com vocês. 1 Pedro 4,10, olha o que está escrito lá. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Preste atenção comigo. Qual é o propósito da nossa vocação na nossa geração? Qual é o propósito daquilo que Deus colocou nos nossos filhos? Diga comigo, servir a sua geração. Deus, ele nos dá dons para que a gente possa servir a geração. Amém? Dispenseiro é aquele que dispensa, né? Aquele que vai entregando. Então, lembra que eu falei aqui que quando Deus, ele nos fez, ele fez imagem e semelhança. Então, ele fez assim, ele sacou de Jesus umas características e ele, através do DNA que você recebeu, ele deu para você. Ele deu para os seus filhos. E isso que ele deu, ele quer que você sirva a sua geração. Ele quer que os seus filhos sejam ensinados a servir, amém? O propósito de toda a inteligência que eles carregam, de todos os dons, de todas as características, de todas as oportunidades. Gente, o propósito da beleza, o propósito da beleza de Esther salvou o povo dela. Aleluia! Você que é linda aí, diga aleluia! Tem propósito para a minha beleza. O propósito do dinheiro que está na sua conta bancária. Aleluia! É servir como uma boa dispenseira.
o propósito das pessoas que você conhece, dos relacionamentos que você tem. Deus tem, escute isso, endereço, destino para tudo que Ele depositou nas nossas vidas. E Deus começou a ministrar o nosso coração como família sobre algumas características que, como pais, nós precisávamos olhar para os nossos filhos. À medida que eu for falando aqui, você vai pensar no seu filho e você vai ver que naturalmente você vai pensar em você, amém? Vou deixar com o Espírito Santo essa obra, ele sabe o que é prioridade para o seu coração hoje. Mas uma das primeiras pistas, olha isso aí, se você quiser pode fazer uma foto, se te interessar, né? Tem lá no livro. A primeira pista que Deus começou a mover o coração meu e do meu marido, que Deus usa para servir, é quem os nossos filhos são. Então, as características de temperamento, personalidade, esse jeitinho que a gente tem um endereço, amém? Deus tem um propósito para isso. A segunda delas é o que eles são capazes de fazer. E, às vezes, desde pequenininho, você vai vendo habilidades, interesses, amém? Coisas que Deus depositou. E terceira pista que a gente usa, a gente ensina os pais, a gente ensina as pessoas, é onde eles podem atuar, aquilo que eles podem fazer. Então, eu quero mostrar para vocês primeiro, a primeira pista, quem são. Eu não sei se você conhece, alguém conhece o DISC? Levanta a mão quem conhece, joia. Eu vou fazer um paralelo aqui com os temperamentos, tá? Para ficar mais fácil. Todo mundo conhece os temperamentos? Colérico, melancólico, ok? Então, vamos lá. O DISC, no DISC, onde você vê dominância, você troca por colérico, ok? Onde você vê influência, você troca por sanguíneo. Onde você vê estabilidade, você troca por fleumático. E onde você vê cautela, você troca por melancólico, tá? Só para a gente simplificar aqui. Mas o que eu quero dividir com você sobre isso? Irmãs, Deus, Ele nos fez pessoas com características próprias, amém? Então, cada um de nós carregamos coisas, jeitos de ser, que nós precisamos entender que Deus nos deu para um propósito. Tem coisa que precisa ser neutralizada? Sim. Quer ver? Às vezes você fala demais. O menino fala demais, o filho fala demais. E o que você tem que fazer? Ajudar ele a gerenciar isso, amém? Aprender a gerenciar, mas a gente precisa entender que há um propósito. E sabe qual a minha intenção com essa fala nessa noite? É que você faça as pazes com quem você é, amém? Você entenda que Deus te fez para um propósito. O que fala muito, fala para um propósito. O que fala pouco, também tem um propósito, amém? Aquele que é mais agitado, né? Os sanguíneos, aí, os influentes, eles são pessoas de movimento, né? Um filho sanguíneo, eu tenho um lá em casa, o ponto dele é movimento, ele cansa a gente, né? Para ele, começa o dia, vai até a noite, é um monte de atividade. Eu lembro que pequeno, isso era algo que cansava, porque eu tinha 3, amém? Eu falo que 1 década tendo filho, aleluia! 1 década tendo filho. Então, eu tinha uma escadinha ali, né? Depois outro 3 anos e meio, depois 1 ano e 10 meses, pertinho. E esse do meio, às vezes era cansativo, porque ele era movimento, ele não queria parar, a vida dele é um monte de gente junto com ele. Aí se você tem um cautela, que é o melancólico, eu tenho um caçula, sensível. Uma sensibilidade que às vezes é excessiva. Quando você vai corrigir, você não pode corrigir igual você corrige o colérico. Por quê? Porque ele é muito sensível. Aí como é que você corrige ele? Antes de você corrigir, você tem que dar 2, 3 elogios para depois você fazer a correção. Por quê? Porque é dele. Agora, o que é importante para nós hoje? Deixa eu respirar. Está fazendo sentido para você? Deus tem um plano para isso. A sensibilidade que Deus deu tem endereço. Amém? A Bíblia diz que Jeremias era um profeta chorão. E ele foi plantado numa época da geração que precisava ter um Jeremias, amém? Então, às vezes, você está aqui, minha irmã, e você não entende por que você é tão sensível. Você nasceu assim, amém? Eu tenho 3 filhos, irmãs, e assim, claro que cada um é um, né? Vem em momentos diferentes, mas muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz para esse menino sentir tanto tudo?
Se cada filho chora até 3 meses de cólica, esse chorou 6. É sério, não é brincadeira não. Por quê? Porque ele nasceu com uma dupla porção de sensibilidade. Ele é uma pessoa muito sensível. Ele é capaz de te abraçar e sentir se você está mal. Ele chega no ambiente, ele percebe o ambiente, se tem Deus ou se tem demônio ali. Deus deu algo para ele. E eu, guardiã, preciso fazer o quê, gente? Ajudá-lo. Proteger e desenvolver nele estrutura para que ele entenda que há um endereço para aquilo que ele é. Amém? Que há um endereço para o movimento do que tem movimento. Que há endereço para aquele que é mais na dele, porque às vezes precisa ter um tempo maior de concentração. Deus precisa de pessoas diferentes para cumprir destinos diferentes. Aleluia! A segunda coisa que eu quero ver com vocês, além de quem são, como hoje é uma ministração, não é uma palestra, eu estou passando rápido, né? Mas no livro eu desenvolvo isso no capítulo 4, com bastante detalhamento. Eu tenho palestras no YouTube, Instagram, se você quiser entender melhor sobre isso. Mas aqui, eu queria apontar para você aquilo que eles fazem. Lá em casa, o nosso filho, pode passar o próximo, mais velho, por exemplo, ele é uma criança desde pequeno, agora ele está com 20 anos. Excelente em lógica e matemática. Dá qualquer prova para ele fazer, ele é bom para passar. Ele tem uma capacidade, as notas dele sempre foram muito altas. E, gente, uma coisa que a gente ensinou para ele, meu filho, tem propósito para isso, amém? Aliás, tadinho, a gente sempre falou assim, ó, a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus te deu uma inteligência, Deus te deu oportunidades. Olhe para isso, olhe para quem você é. O nosso filho do meio é um artista. Ele é mais musical, ele é mais movimento, ele é criativo. A capa do livro Guardiões, esse escudo, foi ideia dele, há 5 anos atrás. Ele trouxe a ideia do escudo, das flechas. Né? Hoje ele está com 17, ele tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Então Deus fez ele assim. E o nosso caçula? Gente, ele é coração. Ele é pessoas, ele é reino espiritual. Quando ele vai em conferências comigo, a gente morre de rir, que acaba a conferência, faz uma fila de pessoas para abraçarem e ele orar pela pessoa. Eu nunca falei que era para fazer isso, mas o povo é atraído. Ele está com 1,83 m, ele fica assim, ó, aquele gigantão. Então a gente fala que é algo lindo aquilo que o Senhor tem para cada um, mas cada um de nós, os nossos filhos, carregamos porções de habilidades, de dons espirituais e dons naturais, inteligências, amém? E nosso papel de guardiãs geracionais é entender isso, é olhar. Eu costumo dizer que nesse discernimento espiritual, Deus faz a gente sentir um cheiro de vocação, amém? Deus vai dar para você um cheiro. Ele vai começar a revelar para você características. Às vezes pequeno você vai vendo as áreas de interesse. Por que se interessa tanto por isso? Né? Lá em casa, todo mundo fez esporte, mas o mais velho sempre foi mais disputador. Ele era aquele que dava conta disso. E ele é uma pessoa de resultado, amém? Mais competitivo. O do meio, todo mundo sempre fez música, mas o que se destacava mais na música era o do meio, amém? Então a gente precisa entender essas características. E terceira pista, onde eles podem atuar. Essa visão das montanhas de influência, ela foi uma visão revelada, né? Essa mesma percepção, ela foi dada, por favor, Binho, pode passar o outro. Ela foi dada a 2 grandes homens, um deles morreu já, né? Laurie Cunningham e Bill Bright. Eles receberam essa visão. Quem já viu isso, as 7 montanhas de influência? Levanta a mão. Deixa eu te explicar, a maioria não conhece, deixa eu explicar. O que essa estratégia fala, irmãs? Que nós precisamos educar, eu faço essa aplicação em Guardiões, mas serve para nós, educar os nossos filhos para cumprirem o propósito de servir a sua geração em montanhas de influência. Então, desde pequenos, lá em casa, nós treinamos os nossos filhos com a consciência de um propósito específico.
Deus tem um destino profético para vocês. Existem montanhas de influência que Deus vai levar vocês a ocuparem. E a gente precisa entender isso, porque qual que é a ideia? Quanto mais alto no topo da montanha, maior o nível de influência. Então, se eu tenho um líder na economia, eu tenho alguém que tem a capacidade de influenciar o que está acontecendo na economia. Amém? Se eu tenho na educação, também. Então, nós geramos nos nossos filhos, lá na nossa igreja, a gente está há 20 anos na nossa igreja, faz agora 6 de dezembro. E os irmãos da igreja dizem que os nossos filhos nasceram aprendendo o Salmo 139. E a primeira frase que eles falam é: eu nasci para um propósito. Porque nasceu, amém? Trazer glória a Deus e servir a sua geração com tudo que tem são. E nós precisamos entender isso. Isso dá senso de propósito. Isso constrói identidade. Isso tira a criança desse lugar de eu não sei quem eu sou. Eu não sei o valor que eu tenho, amém? E essa é uma verdade que você precisa plantar no coração deles. E nessa noite ser curada, amém? Porque tudo que eu estou falando sobre os nossos filhos, primeiro veio sobre nós, amém? Veio sobre nós. E uma das coisas que eu mais tenho vivido nesse movimento de guardiões é ver que mães que se levantam para guardar, elas são restauradas. É lindo, amiga. Isso acontece comigo. Quando o meu filho caçula, que recebeu o dobro da sensibilidade que eu tenho, inclusive em profecia, quando ele passa uma luta emocional e Deus me posiciona para cuidar, proteger, a minha menina é curada. A minha menina que não tinha uma mãe, tadinha, que dava conta disso, que não entendia isso. Ao guardar o Davi, eu recebo restauração na minha vida emocional. É algo lindo. Amém? Então, irmãs, o que eu quero dividir com vocês agora? Eu quero compartilhar algo que eu e meu marido a gente tem feito, profetizado. Nós escrevemos textos proféticos para cada um dos nossos filhos. E nós declaramos, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, como isso vem sendo construído. Como Deus ele tem nos levado a esse lugar, porque ao final dessa noite, você vai sair daqui com o projeto de começar a buscar o que o céu diz sobre os seus filhos. A pastora Bethany Hicks, da Bethel Church, ela diz o seguinte: que os nossos filhos sejam conhecidos na terra, assim como eles já são conhecidos nos céus. Amém? E quem é aquela que tem acesso a esse conhecimento? Assim como Maria, assim como Zacarias, somos eu e você. Nós somos a autoridade na terra que recebe discernimento, que recebe conhecimento. Deus vai falar comigo e com você, que é autoridade sobre eles, amém? E nós escrevemos, irmãos, pode passar, eu vou ler aqui com vocês, rapidinho, sobre um destino profético para cada um deles. Como é isso? A gente vem juntando informações, eu vou contar algumas aqui para vocês, não consigo contar tudo, mas eu quero dividir isso porque eu sei que quando a gente compartilha, o Espírito Santo ativa em você. Talvez existem palavras proféticas que você já recebeu sobre os seus filhos, promessas, percepções espirituais e que estão soltas, mas a partir de hoje, como guardiã geracional, você vai começar a dar destino para isso, a usar isso, amém? E qual é o nosso papel? É agir sobre isso. É criar ambientes para que isso seja desenvolvido, amém? É criar ambientes para que sejam protegidas áreas de fragilidade. É também profetizar. Sabe, irmã, se Deus falou algo sobre o seu filho, porque está na palavra de Deus, amém? Não precisa nem um anjo, como Gabriel apareceu para Maria, mas está na palavra, amém? Você precisa ser a profetisa dessa verdade, trazendo do céu para terra, puxando do céu para a terra, até que você veja, amém? Amém, irmãs? Então vamos lá, esse texto sobre Bernardo, nosso primogênito, para todos eles o Senhor nos deu um novo nome bíblico. E como é que isso foi construído? Eu vou contar para vocês já já. Bernardo será como José, tem habilidades para gerir pessoas e recursos,
para conquistar, administrar, multiplicar, doar, financiar. Assim como José, que teve um anel de autoridade em um dos maiores governos de sua época, você, filho, recebeu um anel de autoridade para influenciar e sustentar sua geração. Grandes portas estão abertas diante de você. Para quê? Tudo tem endereço. Amém? Para fazer justiça, para trazer paz, para sustentar a sua geração com toda a habilidade que você recebeu. Gente, o Bernardo, ele é o primogênito, e o Bernardo, quando ele tinha mais ou menos 7 para 8 meses, a gente estava na transição do Espírito Santo, do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. E eu estava com minha sogra, meu marido já estava no Espírito Santo. Estava com a minha sogra num restaurante. Quem conhece o Rio, eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E nós estávamos em Niterói, num restaurante, almoçando. Chega um senhor, brincando, pega o Bernardo no colo e diz assim: eis aqui o futuro prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo. Até hoje eu não sei se era um anjo ou se era uma pessoa. Eu olhei para minha sogra, assim como Maria, guardei aquela palavra no meu coração. E Bernardo foi crescendo, a gente já no Espírito Santo, mais ou menos com 3 anos e meio. Um dia ele acorda chorando no berço, ele fala: mamãe, mamãe, uma vaca muito gorda diante de mim, mamãe. Eu sonhei com uma vaca muito gorda. Era um domingo. Eu chego na igreja, na classe de escola bíblica, e compartilho com o pastor Flávio, isso é José. Ó, governo, vaca. Esse menino, gente, ele é um menino que tem as portas mais abertas que eu já vi na vida. Ele jogou futebol dos 5 aos 15 anos. Aos 11, eu fui aos Estados Unidos. Eu falei: você quer tentar jogar no Orlando City? Eu lembro dessa cena. Ele falou: mãe, se você está dizendo que dá, eu quero. Ele jogou. 11 anos. Sozinho, falando inglês. Se meteu no meio da galera americana, porque não era coisa de brasileiro. Ele está com 20 agora. Isso foi há quase 10 anos atrás. Ele fez. Ele encerrou a carreira dele no futebol, jogando, representando o Brasil, jogando contra a base do Barcelona em 2019 na Espanha. Ele escolheu economia, porque lá em Barcelona Deus falou com ele que não era isso. Ele escolheu economia, ele gosta muito de dinheiro, excelente administrador. Ele é lógico, você dá para ele um dinheiro, ele multiplica. Amém? Ele negocia. E ele começou a carreira dele na economia. Depois que desistiu do futebol, que não era isso, ele começou, Deus foi abençoando. Com 6 meses de faculdade, ele falou: mamãe, você me libera, que ele me ajudava na editora, para eu poder tentar um estágio. Deus abriu a porta de um emprego, irmãs. 18 anos ele abriu a MEI dele. Ele trabalhou 1 ano e 3 meses. Com 19 anos, Bernardo, ele tinha a 10ª maior conta. Ele tinha investimentos em torno de 9 milhões de pessoas que colocavam dinheiro na mão de um menino de 19 anos. Ele não é perfeito. Existem muitas palavras que foram liberadas no céu sobre ele que eu ainda não vejo na terra. Mas nós seguimos guardando e profetizando, e ensinando, e doutrinando ele para o destino dele. Ele cresceu ouvindo: você é um José. Grandes portas estão abertas diante de você. Esse final de ano, a minha família participou de uma situação, um atentado no Rio de Janeiro. Meu cunhado foi baleado. Toda a família do meu marido é de médicos. Pode passar a próxima imagem. E nós estávamos no Rio para o Natal. De repente, meu sogro é médico, meus cunhados são médicos, meu marido. O meu filho precisou participar do socorro ao tio. Ele foi para dentro do hospital, centro cirúrgico. E no meio daquilo, 1 mês e meio depois, ele chamou eu e o pai. Ele disse: pai, mãe, Deus falou comigo que eu preciso levar o cajado do sacerdócio da medicina. Ele fechou a faculdade, entregou o emprego e se propôs a estudar. 1 mês e meio ele entrou na faculdade de medicina. Está aí. Essa foi a cerimônia do jaleco para a glória de Deus, seguindo com seu pai o sacerdócio. Irmãos, sabe, eu tive uma experiência com o Bernardo muito forte, porque um dia, orando por ele, Deus, ele me falou algumas verdades sobre o Bernardo. Escute o que eu vou falar. Você não precisa de muitas conversas. Você precisa de conversas onde você é instrumento para trazer do céu para o seu filho aquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que a palavra que não volta vazia não é a sua goteira.
pingante, mas é a palavra que sai da boca do Senhor. Então nós precisamos, no projeto de guardar os nossos filhos, ouvir o que Deus está falando, amém? Para que a gente possa liberar sobre a vida dos nossos filhos o que Deus está dizendo. E eu me lembro de um dia que eu tive uma conversa que eu chamo de cirúrgica. Amém? Nossos filhos precisam de conversas cirúrgicas. Jejuadas, oradas, planejadas para a gente cortar o que precisa, tratar o que precisa, amém? E eu lembro que Deus havia falado algumas coisas, e uma das coisas que Deus havia falado comigo, que Ele honraria Ele nessa questão do trabalho, ainda na economia. E Deus me deu uma visão, Deus falou assim, olha, você vai experimentar tal coisa, você vai sentar na mesa X para fechar um negócio de proporção tal, Deus vai fazer isso para provar que Ele é Deus e que Ele é fiel. Irmãos, passou um ano, um dia Ele liga, mamãe, estou saindo da mesa. Nossos filhos precisam ser marcados por experiências assim. Deus cumpriu o que Ele falou a você, mamãe. Ele cumpriu. Eu fechei o negócio. E Deus precisa, a gente precisa viver esse ambiente profético na nossa casa. Amém, irmãs? Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles são do céu. Amém? Vieram do céu, são criados na terra, mas voltarão para o céu. A gente precisa devolvê-los para Deus. Amém? Segundo filho, Heitor. Heitor, o texto sobre ele diz assim, cheio de vida, guerreiro e dono das vitórias. Heitor será como o rei Davi. Tem habilidades para conquistar e conduzir pessoas. Homem segundo o coração de Deus, que luta as guerras de Deus, guardião de Deus, corajoso, não cede ao medo, é forte, sustentador da vitória, aquele que guarda, manifesta a alegria de Deus através de seus dons. A alegria do Senhor é a sua força. Vencerá todas as guerras que estiver diante de você. Vai contagiar o mundo com o que recebeu, levar a alegria que transforma corações e que ressuscita mortos, compor canções que dão ânimo de vida ao que estava morto, será sempre sal e luz. Irmãs, essas coisas elas são construídas por um movimento que Deus faz. Desde cedo a gente ensinou ao Heitor, nunca recebemos uma profecia com ele pequeno. Primeira profecia nós recebemos no ano de 2022. Que alguém chegou para falar profeticamente sobre ele. Mas a gente olhava para ele e a gente via essa força, esse movimento. Aquele menininho que ninguém aguentava, ele é uma bênção na vida da igreja, amém? Ele é uma bênção na nossa casa, ele tem energia, ele é forte, ele é guerreiro, amém? E Deus é tão lindo que esses dias ele falou, mamãe, o meu personagem bíblico preferido é Davi. Eu me identifico com Davi. Porque ele tem realmente essas características. E o Heitor, irmãs, ele pode passar o próximo. Desde pequeno, ele demonstrou uma paixão especial pela música. Aqui era ele na igreja, acabava o culto, a minha pastora dava o microfone, era de verdade, amém? Com o som ligado, para acabar com a equipe de som. E ele ficava ali com a banda do louvor e fazendo os sons de bebê. Amém? Sabe uma coisa que eu quero te ensinar? Nós fizemos festas proféticas para os nossos filhos. O Bernardo, com 4 anos, nós fizemos o Príncipe dos Sonhos, profetizando que ele seria José. Eu não falei sobre isso, mas vocês viram a capa colorida? O Heitor, pode passar o próximo. Nós fizemos, acho que não tem aí, aos 4 anos também, uma festa de louvor, onde ele ganhou a primeira guitarra dele. E pequenininho, a gente estava no carro, eu lembro que um dia ele falou assim, escutando a música, ele falava assim, agóia lholão, agóia tecado. Agora, ele percebia, ele não é uma sumidade, mas pais guardiões, eles sentem cheiro. E se você for no quarto dele hoje, você vai ver, ele tem todos os instrumentos. O desafio dos guardiões é ajudar ele a acabar um, amém? Porque é um sanguíneo. E a gente tem que ajudar ele a concluir bem concluído algo, amém? E eu quero contar algo específico sobre isso, porque sanguíneos eles acreditam que eles sabem, mesmo que eles não saibam o suficiente, não é verdade? E aí esse dia aí era bodas de ouro da avó. Ele se preparou, porque pensa, adora colocar um violão para viajar, para andar, e ele se preparou todo. Gente, chegou na hora, pensa numa catástrofe que foi esse dia aí. Eu penso que se Deus é como eu e você, olha esse dia na vida do Heitor e fala assim,
esquece. Não vai dar em nada isso. Mas Deus não é assim, amém? Deus, Ele sabe o futuro e Ele conhece o coração. Amém? Passa a próxima foto. Esse é o Heitor com 15 anos na nossa igreja. Ele adorando ao Senhor. Põe um videozinho para mim, Binho, que eu trouxe para vocês. Vocês me dão mais uns minutinhos? Para vocês verem ele com 15 anos aí. Sinta-se livre e cante essa oração comigo, declarando a Deus que não há nada melhor que a presença dEle, e nada melhor do que estar na presença dEle, louvando o Teu nome, sendo cheio por Ele. Ó Deus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Oh Senhor, eu Te amo mais que tudo. Eu só quero a Ti, e nada mais, nada mais, Senhor. Eu Te amo mais que tudo que eu tenho ou que sou. Eu Te amo mais que ouro, e eu Te amo por tudo que és e faz em minha vida, sobre essas vidas. Vais fazer, Senhor. Só quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Você pode aplaudir a Jesus? Irmãs, no início desse ano, Heitor nos chamou, eu e o pai. Ele disse: por favor, não me forcem a viver uma vida que não seja na casa de Deus. Eu sei que eu sou homem, que eu preciso sustentar a minha casa, eu sei que eu preciso estudar, mas a minha vida é a casa de Deus. Eu quero servir na casa de Deus. E ele é humano como eu e o pai dele, amém? Inclusive, as humanidades ele recebeu na genética. Mas ele está ali sendo moldado pelo Senhor,
para cumprir um destino, para ser um instrumento de Deus nessa geração, entendendo que ele foi chamado para servir a geração com tudo que ele é e que ele tem, que ele é capaz de fazer. O nosso último filho, Davi, esse aí é um queridinho de Jesus. Davi será como João, discípulo amado, que cura com o seu abraço, que ama, que doa, que chora com os que choram, que é sensível à voz de Deus. Você será levado a lugares que ninguém nunca chegou. Vai ouvir da boca de Deus os seus segredos e os levará ao mundo. Serás usado como homem que ama e cura, e da sua boca sairão palavras de amor para curar a sua geração. Quando eu estava grávida do Davi, eu contei para vocês que eu engravidei dele de maneira milagrosa. Eu entrei numa crise pessoal, uma crise mesmo. E eu lembro que eu tive uma experiência com Deus voltando. E no Rio de Janeiro, eu tinha ido de férias, eu estava dirigindo sozinho o carro. E o Senhor falou profundamente no meu coração, Ele disse: esse que você carrega no ventre dos 3 é aquele que recebeu da mesma natureza da unção que eu derramei sobre você. Só que ele receberá a porção dobrada de amor por pessoas, de uma unção para curar corações. Irmãs, se eu passei luta na minha infância emocional, você imagina o que recebeu dupla porção. Só que quando o céu fala conosco, a gente entende que nada foge ao controle de Deus. E que há destino e endereço para tudo, até para as lutas, irmãs. Até para as lutas. A gente pode dizer aos nossos filhos que aquilo que eles receberam tem um endereço. Olha aqui, ó. Orar pelas pessoas. 2022 eu estava com o meu marido, a gente ia para os Estados Unidos numa viagem missionária. E meu marido, ele começou a apresentar sintomas de Covid, assim, do nada. No culto, era um culto de adolescentes. E o pastor de adolescentes disse assim: os pais oraram pelos filhos, agora os filhos oram pelos pais. O Davi pôs a mão na cabeça do pai e falou: Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que meu pai seja curado agora. Porque meu pai está indo para uma viagem missionária amanhã e ele precisa conseguir entrar nos Estados Unidos com a minha mãe. E eu sei que o Senhor pode curar, cura meu pai. Irmãs, na hora, o Mário foi completamente curado. Acontece toda hora, irmãos, não, mas aconteceu, amém? Deus levantando os dons espirituais na vida dos nossos filhos. E que nós precisamos discernir essas coisas. Precisamos ter olhos espirituais para enxergar o que Deus tem derramado sobre a vida deles, amém? Para que a gente possa conduzir e ensinar como se mover no mundo espiritual. Aqui ele comigo no altar, aqui é o pode voltar, o próximo. Aqui é o batismo dele, que foi o ano passado, final do ano passado, e a próxima. Essa é muito cara para mim, essa foto. Foi o dia da ordenação pastoral. E a profecia sobre ele é que ele receberia da mesma natureza de unção. E quando eu vi essa foto, ele se emociona quando ele vê essa foto. Irmãs, quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente tem que ver o que o céu vê. Quando eu oro pelo Bernardo, eu vejo Deus levando o Bernardo em lugares de autoridade. Ele é um José. Ele é um sustentador da geração dele. Deus vai colocar ele em lugares para que ele tenha chaves de decisão. Eu vejo o Bernardo no altar sendo um instrumento de testemunho. O Heitor, a gente sempre orou vendo o céu abrindo na cabeça dele para que ele escute o que os anjos cantam. Deus está fazendo isso, amém, irmãos? Deus está operando. E quando eu oro pelo Davi com meu marido, você sabe qual a imagem que eu tenho? Um povo jogado no chão. Se Deus tem usado a minha vida através de uma cura processual, eu ainda não vivi muitas experiências assim de cura instantânea. Ele já carrega uma cura instantânea. Milagres e maravilhas. E eu vejo isso acontecendo. E eu quero te ensinar a ver.
Você precisa começar a chamar à existência aquilo que Deus já determinou sobre os seus filhos, amém? Porque Deus faz isso, e esse dia aqui foi um marco para mim. Quando no altar ele estava do meu lado, na mesma posição, eu havia acabado de receber o óleo na cabeça. E quando ele viu essa foto, ele se emocionou muito. Porque ele sabe que ele recebeu porção dobrada, amém? Para terminar, irmãs, eu quero contar uma experiência. Eu prometo que eu acabo, amiga. Eu pedi mais tempo para ela, tá, gente? Que eu falei que eu tinha que ir embora, mas eu tinha que despejar tudo. Amém? A próxima foto é uma foto que eu quero que você tire uma foto. Para você aprender a escrever uma bênção profética para cada um dos seus filhos. Você vai escrever sobre você, sobre o seu marido, amém? Você vai juntar o nome bíblico, o nome profético, a promessa bíblica, palavras proféticas, sonhos, visões, experiências, desafios comuns. Todo lugar de dor se ergue um ministério, amém? Se tem luta, Deus tem propósito ali, características de quem é e o que faz, onde ele está e como ele pode ser usado, amém? Eu vou mandar essa imagem para a pastora Elisângela e ela joga para vocês no grupo, tá? Próxima foto. Essa aí é a minha família profética. Lá em casa tem o Abraão e o Mistério, amém? E eu quero que você comece a gerar a sua família profética, amém? Os filhos e filhas, você e seu marido posicionados. E por último, eu quero contar essa experiência para você. Fica comigo, eu prometo que eu vou acabar. Eu converto aos 15 anos de idade. Eu venho de uma família onde os meus avós eram pastores assembleianos. Só que toda a geração do meu pai e das minhas tias, elas largam a fé. Aos 15 anos, Deus me chama. Aos 18 anos, eu era membro do Ministério Apacentário em Nova Iguaçu. Quem conhece essa comunidade? No Ministério de Louvor, toque no altar. E eu estava numa conferência como essa, havia um homem chamado Abraham Leisina. Ele era um profeta alemão, holandês na verdade. E o Abraham, ele libera cantos proféticos do altar. E ele começou a cantar que como Miriam, eu dançaria pelas nações. E conforme eu dançasse, Deus iria me usar como instrumento de cura. Irmãs, eu vivi uma experiência que eu vivi poucas vezes. Eu saí de onde eu estava, eu não estava na primeira fileira não. Tinha 18 anos. Eu saí da quarta ou quinta fileira e vim dançando igual uma bailarina. Realmente uma bailarina. Eu vim dançando profeticamente. Eu fiquei no altar dançando como uma bailarina. E ele cantando que como Miriam, Deus me levaria pelas nações. Quando eu dançasse, Deus liberaria a cura. Eu fiquei achando que eu ia ser a líder da dança, amém? Irmãs, eu até fui, mas eu nunca dancei. Anos depois, eu estava me preparando para uma ministração, orando, estudando. E o Espírito Santo falou, isso aqui é a dança. Você está se preparando como uma bailarina. E quando você ministra, eu libero a cura. Eu uso sua vida, filha. Essa é a dança, amém? Você é movida pelo meu espírito. Esse ano, em abril, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos para uma ministração, uma imersão de mulheres. E a doutora Ilma Cunha, quem conhece a doutora Ilma? Doutora Ilma é uma mentora, uma mãe na minha vida. E a doutora Ilma ia participar de uma conferência ministerial. Uma semana depois dessa imersão. E ela pediu ao pessoal que estava me levando para estender a minha passagem, para eu ficar por 15 dias para eu participar dessa conferência. Fica aqui comigo que eu já estou acabando, tá? Você fica comigo? Você aguenta? Irmãs, eu fiquei. Foi uma benção a conferência. A doutora Ilma falou assim, Flávia, eu pedi ao pastor para te dar 10 minutos da minha fala, para você falar de guardiões. Eu falei, aleluia, que bênção. Obrigada. Durante a semana, o pastor da igreja, ele disse o seguinte para mim. Ele disse assim, Flávia, o pastor que viria falar na sexta-feira à tarde,
ele não vai poder vir, porque o visto não foi aprovado. Eu queria muito que você assumisse esse lugar, você fala. Eu falei, glória a Deus, pastor, eu tinha 10, agora tenho 40, estou aqui, vou fazer. Irmãs, fui, ministrei. Quando foi no sábado de manhã, no dia seguinte, foi um momento forte, um momento profético, um momento de alinhamento. O Senhor me levou no altar e eu chorava. Deus passava as gerações, sabe? Deus passava os meus tios e Deus falava, eu quero uma família grande. Eu não quero só os 5, eu quero todos, amém? Eu mandei o meu filho morrer por todos. Eu tenho uma aliança com todos, eu quero todos. E Deus me mostrando, eu chorando no altar, e o Senhor me mostrando. Eu já levantei você em sua casa, mas eu vou catar um a um, eu vou começar a catar, salvar, trazer, é uma promessa. Irmãs, quando eu saí do altar, eu sentei mais ou menos ali, pastora Débora, pastora Elisângela. Doutora Ilma estava comigo jogada, porque 72 anos, a mulher que fala no mundo todo. E ela é um instrumento humilde, jogada comigo chorando aqui. Sentou do meu lado, eu acabada, pensa, chorando. Vem um pastor, eu não vou citar nome aqui para não... Um pastor que estava lá, pega na minha mão e começa a falar comigo. E começa a falar. E vou te contar algumas coisas que ele falou, que foram as mais importantes. Ele falou muitas coisas, mas ele disse primeiro o seguinte, o céu te conhece. Às vezes os anjos param para ver você. E eu chorando. E ele foi profetizando, e de repente ele me disse assim, eu vejo você como uma bailarina. E quando você dança, a pureza dessa dança traz cura. Irmãs, pensa o que aconteceu com essa ser humana. Chorei muito. Por quê, irmãs? Eu recebi essa palavra com 18 anos. Eu tenho 48 anos, 30 anos depois. A idade de Jesus, a idade de José, a idade de Davi. O terceiro ano que o Senhor estava me levando nas nações, porque Ele me levou 2022, 2023, 2021. Deus está dizendo, aquilo que eu falei quando você tinha 18 anos, eu não esqueci. Eu estou cumprindo isso. E você pensa que já acabou? Irmã, escuta aqui. Você sabe o que é importante do que eu estou falando para você? Não é eu estar nas nações, de eu estar nos Estados Unidos, não é isso. Mas é eu saber que Deus me vê. Amém? Eu saber que Ele que falou comigo aos 18, aos 48, não mudou. Está fiel em cumprir aquilo que Ele me prometeu. E nisso que eu estou recebendo essa palavra, passa o pastor da igreja. E aí o pastor que estava profetizando falou isso para o pastor da igreja. Quando ele falou, eu comecei a contar. Eu recebi essa palavra quando eu tinha 18 anos. O pastor Abraham Laizina, ele falou, Abraham Laizina? Abraham Laizina era o pastor que ia ministrar, que você ministrou no lugar dele. Eu falei, não. Aí não. Jesus, o que é isso? Ele liga na hora para o pastor Abraham. E eu e Mário desenvolvemos um relacionamento com ele, porque ele voltou na nossa igreja várias vezes, ele nos conhece. E ele atende o telefone, ele fala, você não vai acreditar o que aconteceu. O lugar que você não pôde falar, a Flávia falou, a Flávia que você liberou. Não, quando ela tinha 18 anos, eu falei isso, irmãs. Esse é o nosso Deus. Amém? Eu vou terminar com isso. Pode aplaudir Jesus. Há um destino escrito na eternidade sobre você, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. E o seu papel é ser guardiã desses propósitos. Você é a guardiã. Você é aquela que vai entendendo e trazendo do céu para a terra, profetizando, zelando, criando ambiente, se reposicionando em duas coisas. Fé, porque foi pela fé que Abraão, ele foi chamado filho de Deus e foi-lhe imputado justiça. E segundo, obediência. Flávia, o que eu preciso ser? Seja uma Ézer. É isso.
Amém? Alinhada, o céu vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Deus te abençoe.